A Etiópia não é apenas um país, é um verdadeiro paradoxo cultural que faz até o mais experiente dos viajantes se perguntar: o que está realmente acontecendo aqui? O tempo flui segundo suas próprias regras, e se você acha que sabe como contar as horas, prepare-se para uma realidade chocante, pois o calendário local é diferente do que estamos acostumados. E quanto aos povos que ainda não se preocupam em vestir roupas no sentido convencional? Sim, você não ouviu errado. Em algumas regiões da Etiópia, a moda é bem diferente do que conhecemos. E isso não é tudo. Este país é o berço do café, mas aqui ele é consumido com um cerimonial tão grandioso que se pode passar a noite toda saboreando uma xícara, em vez de apenas beber apressadamente. E você sabia que na Etiópia se preserva um dos mais antigos reinos cristãos? O cristianismo ortodoxo aqui está mais vivo do que nunca, e isso deixa sua marca nos costumes e tradições. E claro, não podemos deixar de mencionar que entre alguns povos, as mulheres inserem na boca um disco do tamanho de um prato, e isso é considerado um sinal de beleza. A Etiópia é um país de contrastes, e se você está pronto para olhar além do habitual, essa viagem certamente não o deixará indiferente. Fato 1. Etiópia, uma ilha antiga no oceano do colonialismo. Aqui está a sua tarefa. Imagine um país que, desde tempos antigos, preservou suas tradições, cultura e religião, enquanto a maioria das outras nações africanas foi subjugada pelos colonizadores. A Etiópia é exatamente assim. Ela não é apenas um dos países mais antigos do mundo, mas uma verdadeira fortaleza de identidade, que não conheceu o jugo colonial, ao contrário de seus vizinhos. É o único país do continente ao qual os europeus não conseguiram impor sua vontade. Isso, aliás, influenciou tudo, desde a língua, que por sinal tem raízes no egípcio antigo, até a religião. A Etiópia é a terra do cristianismo na África, e aqui existem igrejas únicas, esculpidas diretamente nas rochas, que dificilmente deixarão indiferente até o turista mais experiente. Você sabia que na Etiópia existe uma versão própria da Bíblia? Ela contém livros que não se encontram em outras tradições cristãs. Geograficamente, este país também é único. Em seu território estão tanto altas montanhas quanto vastas planícies, e os famosos lagos e rios criam paisagens deslumbrantes. A Etiópia não é apenas um país, é um testemunho vivo da história, onde cada geração preserva com carinho suas raízes, e a diversidade cultural impressiona. Se você deseja ver como é a verdadeira autenticidade histórica, o Enquete-Oteca, venha para cá. Fato 2. Calendário etíope, o tempo de forma fenomenal. Sabia que na Etiópia agora é o ano 2006? Sim, sim, eles têm seu próprio calendário, que está atrasado em 7 a 8 anos em relação ao calendário mundial. Então, se você planeja viver lá ou apenas dar uma passada por uma semana, acostume-se com a ideia de que seu passaporte parece um pouco ultrapassado. E que tal o fato de que o dia aqui começa com o nascer do sol e não à meia-noite? Aqui realmente tudo é organizado de maneira diferente. Você se levanta, prepara um café e quando olha para o relógio, ele não marca 7 da manhã, mas 1 da tarde no horário etíope. Para os visitantes, isso pode se tornar um verdadeiro quebra-cabeça, especialmente se você estiver tentando chegar a uma excursão ou, Deus me livre, a um voo. Imagine só, você está indo para o café da manhã e o garçom te olha como se você fosse um alienígena, pois, segundo o relógio dele, você já está atrasado para o almoço. Sim, eu sei o que você pode estar pensando, mas isso não é estranho? E a resposta é não. Isso faz parte da cultura e da identidade deles. E para ser sincero, há uma beleza nisso.
Os etíopes sabem viver no ritmo da natureza e não sob o peso dos ponteiros do relógio. Se você quer entender a verdadeira Etiópia, prepare-se para o fato de que o tempo aqui flui de maneira diferente, e isso não são apenas números em um mostrador, mas uma verdadeira filosofia. Fato 3. Etiópia, café que não se apenas bebe, mas se cria. Se você pensa que café é algo que se pode simplesmente preparar e beber, na Etiópia você vai experimentar um verdadeiro choque cultural. Aqui, o café não é apenas uma bebida, é uma verdadeira cerimônia que pode levar uma hora inteira. É importante entender que o processo começa com a torra dos grãos de café verde sobre o fogo aberto, onde você pode sentir o aroma que faz seu coração acelerar. Em seguida, os grãos são moídos em um pilão especial, e só depois disso começa a mágica da preparação. O café é feito em um tradicional recipiente de barro, chamado gebena. A água ferve e o café infunde lentamente, preenchendo o ar com um cheiro encantador, e você não está apenas esperando, mas participando do processo. Durante esse tempo, há conversas, risadas e, o mais importante, é um momento em que família e amigos se reúnem. No final, o café é servido em pequenas xícaras e você se sente parte de algo maior do que apenas uma bebida. Aqui, não se apenas bebe café, mas se cria uma atmosfera que une as pessoas. É um processo relativamente longo, mas, caramba, há algo sagrado nisso. Todo esse ritual demonstra como os etíopes valorizam cada detalhe e momento, transformando um simples tempo de manhã em uma verdadeira cultura. Portanto, quando você estiver na Etiópia, não tenha pressa, relaxe e permita-se mergulhar nesse mundo fascinante do café. Fato 4. Etiópia, o ortodoxismo onde as pedras falam. Se você acha que o ortodoxismo se resume apenas a rituais e serviços religiosos, é porque ainda não esteve na Etiópia. Aqui não se trata apenas de fé, mas de uma verdadeira poesia arquitetônica, onde cada pedra narra uma história milenar. Lalibela, por exemplo, não é apenas um lugar, mas um complexo de templos de pedra esculpidos nas rochas. Imagine, igrejas inteiras, cortadas diretamente na montanha, com detalhes delicados e incríveis em talhes. Não são apenas construções, mas verdadeiras obras de arte que guardam o espírito da antiguidade. Quando você participa de um culto, não se trata apenas de uma leitura monótona de orações. Aqui, tudo acontece com grandeza: música, canto, danças, uma verdadeira sinfonia da alma, onde cada pessoa se torna parte desse processo místico. O cristianismo na Etiópia surgiu antes de chegar à Europa, e isso se reflete na cultura. Eles têm suas festas e rituais únicos, que fazem você sentir como se tivesse viajado no tempo. Olhe para esses templos. Eles não apenas estão ali, mas contam sobre a coragem e a fé das pessoas que os construíram. Quando você vê os sacerdotes em vestes brancas circundando os locais sagrados, você entende que aqui cada elemento tem seu significado, e você mesmo se torna involuntariamente parte desse ritual ancestral. Portanto, se você deseja ver o ortodoxismo em sua forma mais original e poderosa, Lalibela é o lugar onde suas expectativas sobre o sagrado se tornam realidade. Fato 5. Discos nos lábios, beleza a etíope. Se você pensa que a moda de adorno se limita a brincos e anéis, é melhor dar uma olhada na Etiópia, especialmente nas tribos do Vale do Omo. Aqui, as mulheres inserem enormes discos em seus lábios inferiores, e isso não é apenas uma estranha capricho, mas um verdadeiro ritual que fala sobre status e beleza. Quanto maior o disco, maior o seu valor na sociedade. É como mostrar a todos que você não é apenas mais um, mas alguém com história,
cultura e riqueza. Mas não pense que essa é a única particularidade das tribos locais. Cada uma delas possui suas tradições únicas que, às vezes, chocam e até encantam. Por exemplo, a tribo Mursi é famosa por seus torneios de combate, onde jovens homens lutam com bastões de madeira para conquistar respeito e, claro, o coração de uma noiva. Ou ainda, a tribo Rimba, cujas mulheres se cobrem com ocre vermelho, transformando suas peles em verdadeiras obras de arte. Aqui, cada elemento, desde as roupas até os adornos, carrega um significado e reflete a cultura local. Portanto, se você decidir visitar o Vale do Omo, prepare-se para presenciar uma verdadeira exótica que o fará olhar para as coisas habituais, sob uma nova perspectiva. As tribos aqui vivem de acordo com suas próprias regras e não pretendem se adaptar a isso. Essa é a sua força: preservar suas raízes e transmitir tradições de geração em geração, mesmo que isso cause estranhamento entre os turistas. A Etiópia não é apenas um país, é um mundo inteiro, onde cada esquina pode surpreender e levar à reflexão sobre o que consideramos normal. Fato 6. Mosteiros da Etiópia, apenas homens. A Etiópia é um país onde tradições e religião se entrelaçam de tal forma que, às vezes, parece que você entrou em um mundo diferente. Por exemplo, o mosteiro Debre Damu não é apenas um lugar sagrado, é uma verdadeira fortaleza que só pode ser conquistada por homens, e apenas com a ajuda de uma corda. Sim, você não ouviu errado. A entrada para mulheres é estritamente proibida, e isso não é apenas um capricho dos monges locais, mas parte de uma tradição profundamente enraizada. Ao subir pela corda, você não está apenas superando um obstáculo físico, mas parece estar entrando em outro mundo, onde as regras do jogo foram estabelecidas há muito tempo. Ao redor, há um silêncio absoluto. Apenas o vento sussurra sobre o tempo que aqui parou. Dentro do mosteiro, você será recebido por antigas frescas e relíquias sagradas que contam a rica história do cristianismo na Etiópia. Mas aqui está o paradoxo. As mulheres, que em teoria deveriam ter os mesmos direitos ao patrimônio espiritual, ficam de fora. Isso levanta uma série de questões sobre o papel de gênero na sociedade. Como isso é possível no século XXI? Na verdade, na Etiópia, não é tão simples entender onde terminam as tradições e onde começam os preconceitos. Se você tiver sorte, poderá ver como os homens, apesar de todas as limitações, encontram nesse lugar um espaço para reflexão e oração. Não é apenas um mosteiro, é todo um sistema onde as mulheres têm seu papel designado, mas não se conformam com isso. Questões de justiça e igualdade continuam a pairar no ar, criando uma tensão constante entre antigos costumes e visões modernas. Portanto, se algum dia você estiver na Etiópia, não se apresse em julgar. Melhor tente entender como as pessoas vivem aqui e o que as motiva. Eles não estão apenas seguindo tradições, estão tentando preservar sua identidade em um mundo que muda a cada dia. Fato 7. Música que fala Etiópia no ritmo do Asmara. A Etiópia não é apenas um país com uma história antiga e tradições vibrantes. Aqui, a música é uma verdadeira linguagem que expressa a vida, os problemas e os momentos alegres. Por exemplo, o gênero musical local, Asmara, não é apenas uma combinação de sons, mas uma verdadeira sátira social, onde cada acorde pode abordar temas relevantes. O sistema de modos musicais etíopes é tão único que até músicos profissionais de outros países se perdem na sua diversidade. O Asmara inclui improvisações que permitem aos músicos expressar livremente seus pensamentos e sentimentos, além de comentar as realidades sociais. É como se a cena do rap encontrasse o folclore popular,
dando origem a um novo estilo, repleto de ironia e acidez. Quando os músicos sobem ao palco, não estão apenas tocando. Eles criam uma atmosfera onde o público se torna parte desse diálogo musical. É importante destacar que nesse gênero não há espaço para melodias monótonas. Cada som, cada nota carrega uma carga de energia e profundidade. Você já ouviu como músicos, sentados nas ruas, conseguem atrair multidões e fazer as pessoas rir ou refletir? Pois bem, na Etiópia, isso acontece o tempo todo. A música aqui não é apenas entretenimento, é uma forma de lutar contra a injustiça e um meio de unir as pessoas. Portanto, quando você estiver desfrutando da música na Etiópia, saiba que não se trata apenas de diversão, mas de um mundo inteiro, repleto de emoções e significados, que vale a pena explorar. Fato 8. A culinária etíope. Uma comida que exige de você coragem e habilidade. Se você acha que sabe o que é comida, a Etiópia vai espalhar sua concepção pelas paredes. Aqui, em vez do pão habitual, brilha a injera, uma espécie de panqueca ácida que, por sua essência, é tanto um prato quanto um acompanhamento. Imagine que você está prestes a almoçar, mas, em vez de talheres, você tem apenas suas mãos. Sim, na Etiópia, todos comem exclusivamente com as mãos, e isso não é apenas uma questão de tradição, mas uma verdadeira arte. Normalmente, a injera é rasgada em pedaços e utilizada para pegar porções dos pratos que são servidos no centro da mesa. Você já tentou comer de um prato compartilhado? Isso não apenas exige destreza, mas também ajuda a criar uma atmosfera de união e proximidade. Cada vez que alguém pega algo do prato comum, é como se vocês estivessem criando juntos um momento que ficará na memória. E aqui está a pergunta: você está pronto para se virar sem garfo e faca? Se sim, você está no caminho certo, porque a culinária etíope não é apenas comida. É toda uma filosofia, onde sabor, textura e interação com as pessoas se entrelaçam em um poderoso coquetel. Não se surpreenda se, de repente, for tomado por uma onda de emoções. Na Etiópia, até mesmo a refeição mais simples se transforma em um verdadeiro ritual, fazendo você se sentir parte de algo maior. Então, se você realmente quer entender a cultura etíope, não se esqueça de levar consigo uma boa dose de coragem e a vontade de experimentar algo novo. Fato 9. O tempo a etíope, como não saber quando nasceu. Na Etiópia, a idade e o tempo de vida são marcados de uma forma bem diferente da que estamos acostumados. Esqueça os dados do passaporte. Muitos moradores de vilarejos aqui simplesmente não têm a menor ideia da data exata de seu nascimento. Em vez disso, eles se orientam por eventos marcantes da história ou até mesmo pelas estações. Por exemplo, se alguém disser "eu nasci no ano da Grande Seca" ou "na época em que o governante mudou", isso será mais do que suficiente para entender quantos anos essa pessoa tem. Não se trata apenas de uma peculiaridade engraçada, mas de um verdadeiro sistema cultural que mostra como as pessoas vivem, sem se prender a padrões impostos pela sociedade moderna. Em um mundo onde relógios e calendários dominam, imagine como é viver em harmonia com a natureza e seus ciclos. Na Etiópia, o tempo não é apenas números em um mostrador, mas uma história inteira entrelaçada com as pessoas, suas experiências e suas vidas. Seu hábito de comemorar aniversários com bolos e velas pode causar estranhamento aqui. Em vez disso, os locais se reúnem para relembrar momentos importantes, trocar histórias e simplesmente socializar. Isso cria uma atmosfera especial, onde o que importa não é a data, mas o que acontece ao redor. Portanto, se você decidir visitar esse país,
Não se surpreenda se perguntarem sua idade em relação a algum evento histórico. Na Etiópia, o tempo não é apenas um processo linear, mas uma tapeçaria viva, na qual estão entrelaídas memórias e interações. Fato 10. Surpresas de casamento. Como os noivos se tornam sequestradores na Etiópia. As tradições de casamento etíopes são uma verdadeira montanha-russa, onde antigas cerimônias se misturam com realidades modernas. Em algumas aldeias, os pais podem organizar o casamento sem sequer consultar os noivos. Isso mesmo, você não ouviu errado. Não é apenas uma tradição, mas um verdadeiro sistema onde as decisões dos pais podem ser mais importantes do que os desejos da noiva e do noivo. E imagine que, em outros casos, o noivo pode sequestrar a noiva, mas não se assuste. Isso é feito com o prévio consentimento da família dela. Aqui não há nada de criminoso. Isso é apenas parte do jogo. Vale ressaltar que na Etiópia existem casamentos que acontecem sem gastos excessivos. Não importam vestidos caros e banquetes luxuosos. O essencial é respeitar os antigos rituais que unem as famílias. É como se você fosse a uma festa onde, em vez de glamour e ostentação, o que prevalece são emoções sinceras e uma conexão profunda. Portanto, se você tiver a oportunidade de ir a um casamento na Etiópia, prepare-se para reviravoltas inesperadas e tradições únicas, onde a comunicação e as raízes têm mais importância do que o luxo. Nesse contexto, o casamento se transforma não apenas em um evento, mas em um verdadeiro ritual que une famílias e gerações. Fato 11. Portas do Inferno. O vulcão Erta Ele e seus segredos ardentes. Se você acha que já viu tudo no planeta, provavelmente ainda não esteve no vulcão Erta Ele. Este lugar não é apenas um ponto no mapa, mas sim um verdadeiro buraco na Terra, onde a cada dia arde o fogo do inferno. Erta Ele é um dos poucos vulcões ativos com um lago de lava permanente, e sim, é assim que o chamam, as portas do inferno. Imagine-se, você está na borda da cratera observando a magma incandescente borbulhar e brilhar na noite, como um lago infinito de lava derretida. Este espetáculo é tão impressionante que até os mais ousados aventureiros, dispostos a tudo por novas emoções, sentem arrepios na pele. Mas chegar lá é uma aventura à parte. Você não precisa apenas comprar uma passagem de avião e pegar um ônibus confortável. Não, aqui tudo é real. Encontrar um guia que o leve através do deserto de Danakil é apenas o começo. Você vai vagar pelas areias escaldantes, sob o sol ardente e em meio a nuvens de enxofre, até chegar ao vulcão. E quando você finalmente avistar esse abismo ardente do inferno, todo o seu sofrimento terá valido a pena. Não é apenas uma viagem. É um teste que lhe deixa na borda entre o medo e a admiração. Então, se você está procurando um lugar para elevar seu adrenaline ao máximo, Ertale é seu bilhete para o coração do inferno. Fato 12. Arquitetura etíope, casas de terra e madeira, como em um conto de fadas. Na Etiópia, você não apenas encontra vulcões, mas também adentra um mundo onde o tempo parece ter parado. Aqui, ainda se constroem casas de terra e madeira, e isso não é apenas uma homenagem às tradições, é toda uma filosofia. Imagine pequenas vilarejas ao fundo de majestosas montanhas, onde surgem cabanas de telhados planos, cercadas por campos verdes. Essas construções não são apenas abrigo contra a chuva, elas refletem o estilo de vida local e sua conexão com a natureza. Em algumas regiões, utiliza-se uma mistura especial de barro e palha para criar paredes que não apenas protegem do calor, mas também mantêm o calor de forma admirável. E os telhados de madeira, como se tivessem saído da capa de um antigo álbum, criam uma atmosfera acolhedora. Mas não pense que é simples. Essas casas exigem cuidados constantes.
A chuva pode transformar seu castelo em uma verdadeira poça. Pense como é viver em condições assim, onde cada manhã você acorda em um lar construído por seus ancestrais e que ainda lhe serve com lealdade. Cada uma dessas casas não é apenas uma estrutura arquitetônica, mas sim uma história viva que continua a ser escrita. E se você decidir visitar a Etiópia, não perca a oportunidade de espiar essas casas tradicionais. Você verá como as pessoas vivem, trabalham e celebram a vida, apesar de todas as dificuldades. Fato 13. Deserto de Danakil, o lugar onde a terra grita. Na Etiópia, onde a história viva se entrelaça com fenômenos naturais surpreendentes, localiza-se o deserto de Danakil, uma das regiões mais quentes e inóspitas do planeta. Aqui, as paisagens parecem que você caiu em outro planeta. Lagos ácidos vibrantes, vulcões efervescentes e terras derretendo sob o sol. Se você acha que enfrentar 35 graus é um teste, claramente nunca esteve em Danakil, onde a temperatura pode ultrapassar os 45. Não é apenas calor, é uma verdadeira culinária para o seu corpo, onde o suor se torna seu melhor amigo. E não é à toa que às vezes chamam este lugar de inferno na terra. Mas aqui está o paradoxo. Apesar de toda essa hostilidade, várias tribos habitam a região e, surpreendentemente, encontraram maneiras de sobreviver nessas condições. Eles sabem lidar com a água melhor do que muitos de nós lidamos com o café. A vida deles é uma luta constante contra a natureza. E se você deseja ver pessoas que conseguem sobreviver onde muitos desistiriam, definitivamente deve visitar Danakil. Esses indivíduos são verdadeiros mestres da adaptação, e seu cotidiano não é apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma incrível capacidade de encontrar alegria nas coisas simples em meio a condições severas. Portanto, se você está em busca de aventuras que testem sua resistência, o deserto de Danakil será-se a arena perfeita para os seus desafios. Fato 14. Etiópia, berço da cultura e inspiração. Se você pensa que a Etiópia é apenas o deserto de Danakil e tribos hostis, você está muito enganado. Este país não é apenas um ponto no mapa. Ele vive nos corações de milhões, e especialmente nos corações dos Rastafaris. O movimento Rastafari, que surgiu no século XX, considera a Etiópia como uma terra sagrada. Sim, você não ouviu errado. A figura mais importante para esse movimento é Haile Selassie, o último imperador da Etiópia, que se tornou um verdadeiro símbolo messiânico. Por quê? Porque ele personifica a esperança de libertação e justiça, assim como muitos outros líderes revolucionários. Suas raízes, seus discursos e até mesmo seu estilo de vida inspiraram gerações inteiras. Quando Selassie falava sobre liberdade e unidade dos povos africanos, isso ressoava não apenas na Etiópia, mas também além de suas fronteiras. Este homem se tornou um símbolo de luta contra o colonialismo, e para os Rastafaris, ele é quase uma figura divina, convocando à autenticidade e ao orgulho. A Etiópia, com sua história antiga e riqueza cultural, não está apenas em segundo plano. Ela define o tom para muitos movimentos contemporâneos. Então, se você quer entender como um país pode influenciar culturas inteiras, olhe para a Etiópia. Aqui não há apenas montanhas e rios. Aqui está a fonte de inspiração para milhões. Fato 15. As tribos da Etiópia, presas na Idade da Pedra. Bem, vamos falar sobre os verdadeiros buscadores de aventuras, as tribos Hamer e Mursi, do Vale do Omo. Esses caras vivem como se o tempo tivesse parado. Cabana de galhos e peles, caça com lanças. Soa como o roteiro de um filme histórico, não é mesmo? Eles não reconhecem tecnologias modernas e estão absolutamente despreocupados com
fato de que o mundo ao seu redor está mudando rapidamente. Para eles, o que importa são as tradições, e eles as preservam com tanto cuidado quanto suas lanças. A propósito, eles têm uma prática interessante: competições de saltos sobre touros. Não é apenas um show, mas um verdadeiro ritual que demonstra coragem e força. Mas não pense que as tribos estão abertas a todos. Elas têm uma atitude bastante cautelosa em relação ao mundo exterior. E se você decidir dar uma olhada nesse forte cultural, prepare-se para reviravoltas inesperadas. Alguns turistas voltam com histórias incríveis, enquanto outros com lembranças desagradáveis. Sim, lá você pode ter uma experiência única, mas não se esqueça de que não é um zoológico, é a vida real. Os moradores podem perceber sua presença como uma interferência em seu mundo. Se você é atraído pelo desconhecido, lembre-se de que cada viagem para lá requer respeito por sua cultura e costumes. A Etiópia não é apenas monumentos históricos, mas uma história viva, onde cada tribo é uma página separada, cheia de mistérios e descobertas. Portanto, se você deseja sentir o espírito da vida primitiva e ver como as pessoas vivem sem os confortos modernos, as tribos Remer e Mursi são exatamente o que você precisa. Mas não diga depois que não foi avisado. A Etiópia não é apenas um país, é um mundo completamente diferente, onde a realidade parece surrealista. Aqui, até o calendário é diferente do nosso. Eles vivem de acordo com o seu próprio, com 13 meses, e se você não estiver por dentro, pode facilmente se perder no tempo. Arquitetura: esqueça os edifícios convencionais. Em Lalibela, você será recebido por igrejas esculpidas diretamente na rocha. E isso não são apenas belas imagens para o Instagram. É um feito do pensamento e da habilidade humanas. Tudo aqui respira história e cada detalhe levanta perguntas. A Etiópia não é para os fracos de coração. Você se deparará com uma cultura onde tradições coexistem com a modernidade, e os locais podem surpreendê-lo com sua abertura ou, ao contrário, com sua cautela. Este é um lugar onde você não é apenas um turista, mas um convidado em um mundo alheio, e se não respeitar seus costumes, corre o risco de encontrar descontentamento. Enfim, espero que você tenha conseguido sentir um pouco desse espírito da Etiópia. Escreva nos comentários qual fato mais te impressionou. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever, dar um like e clicar no sininho. Ainda temos muitas coisas interessantes pela frente.